Qual é o projeto neofascista do ponto de vista econômico no momento atual, hoje, do mundo? Quando a gente olha para as lideranças neofascistas, o Trump, o Orbán, o Bolsonaro e outras, elas passaram por um processo que é diferente do que era o fascismo do Mussolini e o nazifascismo do Hitler. É importante reconhecer isso. Durante aquele período, o fascismo ele se associou a corporações nacionais, grandes empresas dentro do próprio país, e utilizou o poder do Estado para fortalecer as empresas e as corporações internas. Então, o discurso nacionalista tinha um pouco mais de eco a partir do momento que era um fortalecimento do capitalismo nacional, mas era o fortalecimento das empresas do próprio país. Essas foram as empresas que foram mais beneficiadas pela ação do Estado. É claro que perseguiram minorias étnicas, foi um regime monstruoso. Eu não preciso nem falar dos crimes, dos maiores crimes do século XX foram promovidos por esses dois movimentos interligados, né, do fascismo italiano e do nazifascismo, né, as monstruosidades terríveis que eles produziram. Agora, tem essa característica do ponto de vista econômico, que precisa ser ressaltada. O fascismo e o neofascismo atual é diferente. Ele não é igual. Ele tem uma diferença. E qual é essa diferença? Ele se associa às grandes corporações e os interesses das grandes corporações internacionais. O Donald Trump, ele defendeu e favoreceu, através de políticas, os interesses das corporações internacionais. Fez uma outra medida que desagradou a China e uma outra medida para beneficiar a produção nacional, fez. Mas quando você pega o cômputo geral das medidas políticas desenvolvidas pelo Trump, favorecia os interesses dos bilionários, da classe dominante, e favorecia o interesse das grandes corporações internacionais, do mercado financeiro internacional. Vamos pegar o caso de Bolsonaro. Bolsonaro é a mesma coisa. Bolsonaro manteve a política de preços da Petrobras instituída no governo Temer. A quem essa política de preços beneficia? Os acionistas minoritários da Petrobras. Quem são esses acionistas? Mercado financeiro, gente do mundo todo, capital aberto, né? A Petrobras é uma empresa de capital misto, porque tem público e privado, mas esses acionistas são acionistas de capital privado que estão ganhando milhões e milhões de reais em dividendos empresariais. A Petrobras se tornou uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo. E o que é que Bolsonaro fez com o preço dos combustíveis? Ele sangrou quem? Ele sangrou a classe trabalhadora e os mais pobres, que precisam do SUS e que precisam da educação pública, porque ele reduziu os tributos que financiam o SUS e que financiam a educação pública, que incidiam sobre os combustíveis. Aí alguém vai dizer, André, mas o Lula manteve a desoneração. Mas o Lula só manteve a desoneração na gasolina por 2 meses, enquanto o novo presidente da Petrobras está revendo a política de preços da Petrobras. Depois que a política de preços da Petrobras for alterada, os impostos vão voltar a incidir sobre a gasolina e depois, futuramente, vão incidir diesel. Eu até sou contra incidir muita tributação no gás de cozinha, porque o gás de cozinha é utilizado pela população mais pobre e deve ser o mais barato que for possível, que é uma forma de ajudar a população mais pobre e a classe média que utiliza o gás de cozinha para cozinhar, né? E aqui me incluo nisso também. Aqui também se usa gás de cozinha, né? Então, o neofascismo ele tem como um dos seus componentes, em sua lógica, uma associação com um projeto socioeconômico neoliberal. Ele é, essencialmente, neoliberal na economia. Ele defende a redução do Estado, ele defende privatizações. Bolsonaro tinha todo um arcabouço e o Guedes querendo privatizar tudo que fosse possível. Eles queriam fazer isso.